Olá, a nossa convidada de hoje, aqui da TV Cruzaltense, é a doutora Gipsy Marchioro, que é cirurgiã vascular e tem um trabalho e uma longa experiência, não somente nessa área, mas também com relação ao Covid e muito especialmente no cuidado e no trabalho desenvolvido na UTI do Hospital Santa Lúcia aqui de Cruz Alta. Doutora Gipsy, obrigado pela gentileza, obrigado por vir participar conosco. Imagina, é um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Como é que é essa experiência de UTI nessa pandemia? Por óbvio, é um trabalho muito tenso, muito tenso. Mas como é que uma profissional assim transita nesse meio de dificuldade, de angústias, de sofrimento, de falta de alento? Né? Como é que é isso na prática? A gente só aprende na prática, na realidade. A gente acha que está preparado, mas a gente nunca está preparado. Eu fui convidada há um tempo atrás para coordenar a UTI do Hospital Regional Santa Lúcia e eu encarei isso muito mais como um desafio para organizar a casa, aquela coisa de jovem, de querer imprimir um pouco da minha personalidade lá dentro, mas não entendia muito bem por que eu tinha caído lá. Por cargas d'água eu tinha caído dentro de uma UTI e cerca de 8 meses depois a gente se vê na maior pandemia desses últimos tempos. E aí eu comecei a entender um pouquinho qual que era o meu papel lá dentro. Então, desde que a pandemia iniciou, lá que a gente ficou sabendo que as coisas iam começar a piorar, iniciou-se um trabalho de preparação de toda a equipe e com isso um trabalho de preparação mental também, né? Porque sabíamos que períodos nebulosos viriam, mas não tínhamos a menor ideia de como isso seria e de como nós poderíamos enfrentá-los. O fato é que demorou muito para chegar aqui, né? Acabou chegando bem mais tarde. E essa ansiedade daquele momento, assim, vai ser agora. Não, mas não é ainda. Não, mas vai ser agora. Não, mas não, acho que não vai nem chegar, porque melhorou, as coisas estão indo bem e de repente nós somos pegos de surpresa e vem aquela avalanche de notícias ruins, de internamentos, de mortes, e isso mexeu bastante com todo mundo, não só comigo. O que acontece normalmente dentro de uma UTI? O paciente já fica isolado da família, normalmente, recebe uma visita por dia, 2, quando o quadro clínico permite. E nessa pandemia, simplesmente se aboliu o contato com o familiar, tanto para o médico conversar e acolher essa família, quanto o paciente está junto dos seus entes queridos, né? Então, acho que isso foi um aprendizado enorme de tu ter que lidar com todo esse acolhimento via telefone, que é longe do ideal, e tu ter que fazer o papel de familiar daquele paciente que está lá dentro, porque eram pacientes que não eram 2 dias de UTI, nós temos pacientes que estão com 3 meses de UTI lá conosco. Então, tu acaba se desdobrando para fazer o papel de médica, o papel de acolhedora, o papel de familiar e segurar na mão daquele que não está conseguindo dar conta do recado, puxar para o lado. Então, um acúmulo de funções. Um acúmulo de funções. E aí o médico ou a médica, nesse caso, passa a ser, na verdade, para muita gente, o único elo de contato com o mundo, digamos assim, e de algum tipo de informação, né? Isso. Porque as pessoas querem saber de alguma coisa e não tem mais o acesso. Não tem. E então, através disso, desse pensamento, a gente começou a desenvolver aquele projeto de fazer as ligações de vídeo, pelo menos, né? Para que os pacientes, quando tivessem algum mínimo contato com o que está acontecendo do lado de fora. E isso foi algo muito benéfico. Que até hoje nós fazemos isso, várias instituições fazem, não é algo exclusivo nosso, né? Mas foi algo que conseguiu trazer um pouquinho desse amor e dessa realidade para dentro da unidade. E é muito bacana, a gente acaba ficando íntimo deles. Porque nesse momento a gente não tem como deixar ele fechadinho num canto conversando com a família. A gente acaba escutando, a gente acaba participando. E as histórias e as palavras de carinho que nós acabamos escutando são muito comoventes. Agora, a UTI por si só é um ambiente, digamos assim, um ambiente difícil, pesado, porque ali também se convive com a morte. Às vezes tem um paciente que está ali, né, lutando pela vida e ao seu lado tem alguém que morre.
né? Como é que é esse convívio, especialmente com a morte, com a perda e com a dor? É horrível. Acho que não tem palavra melhor para falar isso, porque, como falei antes, a gente acha que está preparado, mas não está. Durante toda a nossa formação, nós procuramos nos informar, a gente procura trabalhar isso. Quem tem seu lado espiritual mais aflorado acaba buscando algum amparo nesse sentido, mas a realidade é que quando a morte bate à nossa porta, a gente vê acontecendo na nossa frente, não tem muito o que fazer. A gente está preparado até aquele ponto de tentar reanimar, de tentar reverter. Enquanto aquilo está acontecendo, é como se tivesse um botãozinho desligado. Né? E aí, a partir do momento que, então, foi se constatado, realmente não tem mais o que fazer, o paciente faleceu, aí aquele botãozinho liga de novo e daí vem toda aquela enxurrada de emoção, todo o contexto familiar que tu conhece, que tu vem acompanhando, porque são pacientes que tu tá ali lado a lado, tu tá lutando dia a dia para reverter aquela situação, porque o que tu mais queres é entregar ele de volta para a família. Né? Bem restabelecido. E aí tu tem que chamar essa família para daí ter o primeiro contato pessoal, porque isso a gente faz questão de chamar os familiares para conversar. Então o primeiro contato pessoal que tu vai ter vai ser para comunicar que o familiar faleceu. Então é péssimo. É duro. Eu vi algumas experiências, dentre elas algumas que dizem, por exemplo, de que há pacientes com uma força espiritual e quem tem uma religiosidade sobrevive e suporta melhor a doença do que alguém que não tem isso, não tem esse suporte e muitas vezes se entrega à doença e até morre por isso, porque não tem uma força psicológica e espiritual mais desenvolvida, ao contrário dos outros. Tu constatas isso? É real essa observação? Eu creio que sim, eu creio que uma crença. A gente não precisa nem falar, a pessoa é cristã, ou a pessoa é umbandista, ou a pessoa é espírita. Não, uma pessoa tendo uma crença, tendo uma fé e tendo essa capacidade de acreditar que as coisas vão melhorar e de se agarrar à vida, com certeza isso contribui favoravelmente, né? Nós vimos algumas pessoas que já chegavam com aquele semblante mais caído, mais depressivo, mais pessimista, e nem sempre o desfecho foi favorável, né? Então acho que com certeza isso tem influência, sim. Claro. Agora, essa situação toda aí de morte, de dor, de perdas, tu achas que isso de alguma maneira tem mudado o comportamento das pessoas sob o ponto de vista de se preservar, se cuidar, ou não necessariamente? Acho que não. Infelizmente não. Não? Eu acho que não. Eu acho que quando acontece perto de ti, eu acho que as coisas mudam, né? Mas eu acho que ainda, principalmente em meio aos jovens, a gente percebe aquela sensação assim, não, mas comigo não vai acontecer nada, tá tudo certo, ninguém da minha família morreu, ninguém tá perto, fulano pegou, mas não deu nada. Então eu acho que isso ainda é muito recorrente. Eu acho que apesar de todas essas mortes, de todos os apelos, de tudo que a gente vem vivendo atualmente, eu acho que ainda não tem essa conscientização, principalmente dos mais jovens. Eu acho que ainda não tem. Ou seja, quando se tem uma ideia de que isso aí é coisa distante, morre um monte de gente, mas está longe de mim e não vai me afetar. E a doença pega, o vírus atinge também o jovem. Com certeza. E muitos morreram, inclusive em Cruz Alta, na região, e possivelmente passaram por ti. Nós criamos que no início era uma doença de idoso, diabético, hipertenso, que tinha uma série de problemas. E realmente no início foi isso que aconteceu, né? No decorrer da pandemia percebemos que as características foram mudando. E atualmente nós temos visto o quê? Pacientes jovens, obesos, e que têm morrido, e morrido muito rápido. Então, pessoas que poderiam não dar o tempo de se vacinar, ou que estavam apenas com uma dose da vacina ainda, ou que nem tinham chego ainda a esse ponto, acabaram falecendo, porque não tinha mais o que fazer. Alguns levavam muito a sério, conversando com familiares, outros simplesmente negando a doença. Não, é só uma gripe, isso não vai acontecer comigo.
e faleceram. Pois é, e o jovem obeso, isso é um agravante, né? Com certeza, com certeza. E aí o jovem obeso e que consome álcool e talvez droga com muita frequência também é um fator que é difícil sobrevivência quando afetado. E não dá tempo, entende? Não dá tempo, a gente não consegue dar aquela melhora para que as coisas, né, pelo menos a gente tem ainda mais uma esperança de que com o tempo vai melhorar. Não, são pacientes que já abrem um quadro muito grave, que já caem praticamente direto na UTI. Então, creio que em torno de 15 dias atrás, mais ou menos, nós perdemos 2 jovens, assim, inclusive um da minha idade, o que minha jovem, olha eu me achando jovem, né? Isso mas inclusive um da minha idade. Verdade. Um da minha idade, então assim, foi muito complicado para mim isso, sabe? É como se eu estivesse me vendo ali naquela cama também, passando por tudo aquilo, com todo o contexto familiar. Então, eu acho que nunca é demais seguir apelando para que a população continue se cuidando e quem tiver na hora de vacinar, que se vacine e se cuide. Pois é, o que falta para as pessoas entenderem o perigo isso? Porque essa ideia de não se cuidar, a gente vê o tempo todo, né? A polícia prende, não sei o que, uma aglomeração, não sei aonde, aqui, em outras cidades, quase em todos os lugares, né? Onde será? Então, estaria o fator de mudar isso? Educação. A origem de tudo, né? É a origem de tudo. Não tem como dissociarmos a educação da saúde. É algo que converge. Cidadania, educação... Tudo converge. Enquanto nós não tivermos uma educação mais forte, de base mesmo, não vai ter como mudar vamos ser mais assim, o futuro, né? Porque... O que a gente tem que entender? Agora nós estamos numa pandemia, ok. Mas a gente tem que entender que nós, médicos, a gente tem que promover a saúde. Então a gente tem que prevenir. E para a gente ter uma prevenção é só através da educação. Porque atualmente o povo, a população em geral, ela é acostumada a correr atrás do médico quando tem um problema. Não para prevenir, né? E muitas vezes aqueles pacientes que falam assim, doutor, eu vim aqui fazer um check-up, as pessoas olham de nariz torto, né? Vai lá, tá procurando doença. Não, pelo contrário, né? Então, é para isso que existem as estratégias de saúde da família, para promover a saúde e não só para correr atrás do prejuízo. Então, enquanto nós não tivermos essa educação mais forte, desde lá da base, desde as crianças pequenas, as coisas, infelizmente, eu acho que não mudarão tão cedo. E dentro disso que tu estás dizendo, nós temos essa informação, essa projeção, esse terrorismo e nos assustando de que a gente não vai mudar a realidade, ou seja, vamos continuar com essas todas as variantes aí do vírus aqui, vamos continuar tendo problemas, tendo perdas, tendo contaminação, enfim. Ou seja, e aí hoje, se já está assim, esse comportamento sem tantos cuidados, daqui para frente é uma sensação de que com a vacina tudo vai se resolver. Como é que a gente projeta esse cenário? Não sei lhe dizer, não sei, porque a ideia era que quando iniciou a vacinação as coisas tivessem dado uma melhora, mas justamente como tu falaste, o pessoal se vacinou e se largou. Ok, eu estou vacinado, então eu não preciso mais me cuidar, o problema é dos outros, né? Então, enquanto não atingirmos um número bem maior, bem mais expressivo de vacinados, a coisa não vai melhorar. Mas as pessoas, o senso comum diz exatamente isso. Olha, me vacinei, está resolvido o meu problema. Exato, o meu problema. É isso que as pessoas pensam. E não o dos outros, né? Então, porque a ideia é essa, eu não pego mais a doença, não me contamino. E eu, ao não me contaminar, não passo também para os outros. Né? E isso que as pessoas dizem e falam e agem como tal. Então, o que falta muito nesse momento é a empatia. Falta a empatia, o senso de coletividade que, infelizmente, desde o início da pandemia não percebemos, né? Pois é. Bom, e aí não tem idade, né, para esse tipo de variação comportamental. Não tem idade. Aí é uma coisa que pega todo mundo, né? E a questão também, os idosos
talvez foi a faixa etária que mais sofreu esse processo, né? Pela morte, pela comorbidade, por uma série de coisas, enfim. Né? E eles continuam vulneráveis ainda, né? Mesmo com 2 doses de vacina e tal. Mas as pessoas não estão entendendo, as famílias não estão entendendo isso. Né? O jovem, como tu disseste, infelizmente não. Ainda muito menos. Ou seja, precisamos aí de muitas campanhas, né? Muitas campanhas aí de mudança de cabeça das pessoas. Né? Que coisa louca isso. E infelizmente nos passamos por chatos. Né? A gente é o chato que manda colocar máscara, a gente é o chato que pede para passar o álcool em gel na mão, que pede para, por favor, minha senhora, na fila, fica um pouquinho mais para frente, fica um pouquinho mais para trás. O que custa ficar em pé no lugar marcado na fila que tem no chão? Não, é todo mundo juntinho, grudado, não se tem mais cuidado, não sei se um dia teve cuidado adequado. Mas agora eu acho que meio que degringolou a coisa, né? Creio que sim. Tá assim, tá meio liberou uma ideia de liberou geral. Sim. E isso é complicado, perigoso, comprometedor, sob todos os aspectos. Né? Hoje nós estamos na UTI com 8 pacientes internados. E a capacidade? 12. Capacidade para 12. Pois é. E são pacientes que, como eu vinha dizendo, não vão ficar internados 2 dias. Vão ficar internados bastante tempo. E aí vai aumentando a taxa de contaminação, vão internando mais, vai chegar um momento que não vai mais ter vaga novamente. E aí se tem toda a comoção geral. As UTIs estão lotadas, as pessoas estão morrendo. Mas, gente, isso sempre aconteceu. A questão é que o cuidado que muda, né? Pois essa é uma coisa que também... É uma flutuação, né? Sim. Agora eu me cuido, melhoram as coisas, daí eu me largo. Daí eu me cuido e me largo. E a gente não questiona muito isso, né? Quando tem uma perda, quando tem uma morte, todo mundo lamenta, enfim, toda essa coisa, toda essa discussão da morte em si. Mas se questiona muito pouco os cuidados. Se trata muito pouco disso. Se reflete muito pouco. O que acontece, isso a gente escuta lá. Familiares que chegam com seus entes queridos na UTI e começam a fazer uma retrospectiva. O que aconteceu? Como que minha mãe se contaminou? Eu levei ela no almoço de Dia das Mães, que tinham mais pessoas. O vizinho do primo foi visitar a minha avó. Então, aí a culpa começa a incutir, né? Então, no momento que já não faz mais diferença, na realidade, que vai ser um momento de dor apenas, mas ali que as pessoas começam a se dar conta do que podiam ter feito diferente. Claro. Pois é. Bom, deixa eu fazer uma pergunta especificamente da tua área de cirurgia vascular. Se diz que no inverno o sangue da gente circula menos ou com menos intensidade, é verdade isso? E aí precisa mais movimento? Depende. O vinho não necessariamente resolve isso, tem que ter atividade. Tem que ter, não adianta tomar uma tacinha de vinho e achar que está resolvido o problema. O que acontece no inverno, nós temos as nossas artérias, elas se comprimem mais por causa do frio. Então quem tem problema de circulação por parte das artérias, que normalmente são aqueles pacientes que fumam, que têm diabetes, esses sim sofrem mais no inverno. Então, por isso que os cuidados têm que permanecer os mesmos. Voltamos a falar de cuidados. Tem que se ter cuidado com os pés, principalmente no frio, continuar com as atividades físicas que são muito importantes para estimular a circulação. Né? Ao contrário dos pacientes que sofrem com problemas nas veias, que são as varizes. Esses no inverno passam muito bem, porque as veias elas ficam mais contraídas, então não tem tantos sintomas. Já no verão, com o calor, as veias se dilatam e causam mais problemas. Então o cirurgião vascular tem trabalho inverno e verão. As pessoas não fazem muita distinção de veia e artéria, essa coisa. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, resumindo, a artéria é quem leva o sangue do coração para o resto do corpo e as veias é o que retorna. Bom, diante de toda essa tua experiência de vida, mesmo com essa juventude toda, mas essa intensidade de vivências aí de UTI, de toda essa loucura que a gente vive, né? Dá para dizer que se pode ter esperança na humanidade? Dá, né? Com certeza. Não tem como perdermos a esperança. Se a esperança se perde, não tem mais por que continuar. Eu acho que sim, eu acho que
como eu havia comentado, creio que através dessas mudanças comportamentais, dessas crianças menores que estão vindo com uma consciência maior já de meio ambiente, de educação, de empatia, de tolerância, eu acho que tem jeito. Tem jeito. Tem. Apesar da nossa falta de educação. Acho que sim, mas tem jeito. Sempre dá para melhorar. Sempre. Tá certo. Doutora Gibsi, muito obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado por compartilhar conosco essas informações, essa riqueza toda aí de experiências e de vida. Imagina, foi ótima a conversa. Doutora Gibsi Marchioro foi a nossa convidada de hoje aqui da TV Cruzaltense. Até a próxima.